Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Herodes ignorava as Escrituras, por isso não saberia responder aos magos onde o Messias devia nascer. Enquanto aqueles buscam a verdade, Herodes opta por não se aproximar dela, mas permanecer na ignorância. Que a sabedoria dos magos nos inspire a buscar nas Escrituras os caminhos que nos conduzem até Jesus, para adorá-lo e segui-lo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Os magos vindos do Oriente, particularmente da Pérsia, não eram exatamente reis, mas uma casta sacerdotal, pessoas que exerciam função religiosa a serviço dos reis e do povo. Eram fiéis observadores das estrelas e tinham grande conhecimento de astronomia, pois acreditavam que as divindades habitavam nos céus e se manifestavam por meio de sinais. Os movimentos dos astros e estrelas no céu eram interpretados como formas de comunicação divina aos seres humanos, sinalizando eventos muito importantes. Assim, o brilho da luz, que serviu de guia para os magos, era muito visível, e ao se deixarem conduzir por essa luz, eles chegam até Jesus. O evangelista Mateus insiste em situar geograficamente onde Jesus nasceu: Belém de Judá, segundo havia sido anunciado pelos profetas. O lugar do nascimento de Jesus coincide com a terra natal do rei Davi, para recordar que o Messias esperado virá restaurar o reino de paz que foi quebrado quando o povo perdeu o domínio do reino conquistado por Davi. Como na comunidade de Mateus, talvez houvesse pessoas com dificuldade
de reconhecer Jesus como Messias, por ser de Nazaré, o evangelista deixa claro que ele nasceu em Belém de Judá, terra do rei Davi. Os presentes oferecidos a Jesus, ouro, incenso e mirra, representam, respectivamente, sua realeza, sua divindade e sua passagem pela morte para nos alcançar a redenção. O ouro expressa que os magos reconhecem Jesus como o verdadeiro rei dos judeus. O incenso era reservado para os sacrifícios oferecidos a Deus. Na tradição do Antigo Testamento, o incenso é também símbolo de santidade e retidão. Dessa forma, Mateus elabora um texto catequético sobre Jesus já no início de seu relato. Ao longo do Evangelho, as pessoas irão adotar duas atitudes básicas com relação a Jesus: acolhê-lo, como os magos, ou rejeitá-lo, como Herodes. Enquanto os magos se alegram porque encontram Jesus, Herodes fica profundamente perturbado. Mateus põe em evidência duas atitudes completamente opostas: a daqueles que se prostram diante do menino Jesus, reconhecendo sua realeza e divindade, e a de Herodes, que procura matá-lo. Desde seu nascimento, Jesus é apresentado por Mateus como o verdadeiro Messias enviado por Deus, que, por um lado, será rejeitado por alguns de seu próprio povo, mas, por outro, será aceito e acolhido por muitos gentios. Oremos. Para esta semana que começa, levemos no nosso coração as palavras do Salmo que valem para todo homem de boa vontade. Socorrerá o pobre que pede auxílio e o miserável que não tem amparo. Terá compaixão dos fracos e dos pobres e defenderá a vida dos oprimidos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.